professor Valcir aqui, trazendo mais duas questões do teste seletivo da SEDUC, Mato Grosso, da parte específica de matemática. Tá? Agora com vocês a questão 23 e a questão de número 24. Então a questão 23 diz assim: em um triângulo retângulo, o cosseno do ângulo beta vale 15 sobre 23. Se o cateto adjacente ao ângulo beta mede 45 milímetros, a medida da hipotenusa em milímetros desse triângulo é 38, 53, 69 ou 76. Tá bom? Então, vamos aqui construir esse triângulo só para a gente ter uma ideia do que se trata, né? Bom, é um triângulo, ele diz que é um triângulo retângulo, né? Vamos aqui só colocar os vértices. Vamos supor que é um triângulo ABC e vamos supor que o ângulo beta da qual ele se refere está bem aqui. E ele disse então que o cosseno desse ângulo, né, vamos relembrar, o cosseno de um ângulo, no caso aqui cosseno do ângulo beta, né, é o cateto adjacente a esse ângulo, ou seja, o cateto adjacente ao ângulo beta, né, é o BC, a medida BC, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, no caso AC. Certo? Então ele falou o seguinte, que o cosseno do ângulo beta vale 15 sobre 23. Então ele está dizendo para a gente que o cosseno do ângulo beta vale 15 sobre 23. Tá? Então é meio que ele está dizendo para a gente que o BC vale 15, né? E o AC vale 23. Eles estão nessa proporção. Mas daí a informação adicional que ele passou para a gente é que o cateto adjacente, está escrito aqui, ó, o cateto adjacente ao ângulo beta mede 45 milímetros. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, do BC, este comprimento, né, de acordo com o enunciado do problema, esse comprimento é 45 milímetros. Tá? E, de acordo com o cosseno, esse comprimento ele também está na proporção de 15, né? De 15 para 23. Então, 23 é a hipotenusa e 15 é esse lado aqui. Então, como o problema colocou 45 milímetros, como nós fazemos para que esse quociente, né, ele seja escrito como 45 sobre, né, alguma coisa aqui no caso? Porque ó, o 15 é o mesmo valor de BC. E aqui BC vale 45 milímetros. Então, é como se fosse uma simplificação de fração, porém o contrário. Né? Ao invés de eu simplificar a fração, se do 15 eu quero passar para 45, significa que eu posso multiplicar por 3 em cima e embaixo. Então, 3 vezes 15 dá 45 e 3 vezes 23, não é difícil da gente entender que vai dar 69, tá? Então, se aqui for 45 milímetros, então aqui em cima vale 69 milímetros. Ok? Porque daí se eu calcular o cosseno, que é o adjacente pela hipotenusa, vai ficar 45 sobre 69 e quando eu simplifico, dá 15 sobre 23. Tá? Então, 45 sobre 69 é o cosseno do ângulo beta. Ele pergunta qual é a medida da hipotenusa, ou seja, a medida do maior lado, né? Então, nós já encontramos que é 69. Portanto, o gabarito dessa questão é o item C. Agora, vamos lá verificar a questão 24. Olha só. Maria possui em sua estante 60 livros. 60 livros de matemática, entre os quais 9 são de geometria. Ao se escolher um desses livros ao acaso, a probabilidade de que ele não seja de geometria é igual a. Né? Então, outra questão também assim tranquila, né? Se tem 60 livros ao todo, desses 60 livros, né, 9 são de geometria, 9 deles geometria, e o restante não são de geometria, né? Ou seja, os outros 51 livros significa que não são de geometria. Vamos colocar assim, não geometria. Tá?
Aí ele fala: ao se escolher um desses livros ao acaso, a probabilidade de que ele não seja de geometria é igual a. Então, olha só, para ele não ser de geometria, os casos possíveis, né? Os casos favoráveis, aliás, são 51 e um total de 60. Né? Só para a gente lembrar, vamos supor que esse aqui seja um evento denominado evento A. Para calcular a probabilidade de um evento A, basta a gente dividir número de casos favoráveis, né, dividido pelo número de casos totais, tá? Então, se nessa estante ela tem um total de 60 livros, e desses 60 livros, 51 deles não são de geometria, então essa aqui é a probabilidade de ocorrer esse evento. Mas olha só, não tem isso aqui no gabarito. Então, como nós vamos fazer? Nós temos que transformar essa fração em porcentagem. Né? Então, a maneira mais tranquila que eu encontrei aqui é assim. Dá para a gente simplificar por 3, né? Porque simplificando por 3, nós vamos chegar a 17 sobre 20. Né? Fazendo aqui a divisão por 3. Como aqui está em porcentagem, significa que nós precisamos de um denominador 100. Tá? Então, nesse caso aqui, para eu conseguir um denominador 100, significa que eu multipliquei por 5 em cima e por 5 embaixo. Então, 17 vezes 5 dá o quê? 85. Então, ó, 85 sobre 100. E 85 sobre 100 é justamente 85%. Tá? Então, 85%, gabarito de letra D de Deus. Ok? Então, mais uma questão aí. Se gostou, já compartilha, já dá aquele like, ativa o sininho, que logo logo teremos mais vídeos de correção do teste seletivo.